com o Nilson César, com o Vanderlei Nogueira. O Nilson narrou o jogo ontem no Allianz Parque, vitória do Palmeiras por 2-0. E eu estava aqui acompanhando, depois estive aqui no Canelada. Nilson, começando com você que estava lá, que narrou o jogo, não foi um jogo fácil, né? Uma vantagem de 2 gols, segundo gol já nos acréscimos, mas o Everton trabalhou bastante, né? O Bragantino deu trabalho pro Palmeiras, né, Nilson? Deu sim, Bruno. O Bragantino é um bom time, né? Dificultou muito a vitória do Palmeiras, mas você viu o que eu falei, ó? O pequeno não mata, o grandão vai lá e vai abocanhar, né? Porque o Bragantino mereceu empate no segundo tempo. De tanto que pressionou o Palmeiras, se não tivesse um goleiro como o Everton, provavelmente o Bragantino teria empatado a partida, né? Mas aí o pequeno não vai, não mata a situação, não empata. Eu falei, a primeira oportunidade que tiver, o Palmeiras vai marcar o segundo, e não deu outra. Com esse cara é impressionante, né? O tal do Breno Lopes, ele faz gol no fim, tem uma estatística boa dele. A estatística dele de gols no final de jogos é muito legal. E foi lá, o Breno decidiu. Palmeiras, para mim, é o favorito para ganhar o Campeonato Paulista. Só acho que precisa alguns reforços. Parece que vem o Andrei, né, ou não? Vem, né? Ainda não fechou, né? Mas é bem provável que venha. Então, o Andrei, mais alguns, porque os reservas do Palmeiras eu acho que não estão do mesmo patamar, não, né? Tá bem diferente, né? Cai muito o Palmeiras com o Jailson, com a Atuesta, com o Flaco Lopes, cai muito. Então, para um Campeonato Brasileiro tão acirrado, seria legal o Palmeiras trazer alguns reforços para o Brasileirão. E acho que vai acabar trazendo. O Palmeiras que ontem o Abel usou o banco, o Giovani foi o primeiro a entrar, depois entraram outros atletas também, o Jailson, o Mike, enfim, e o próprio Breno Lopes que marcou. Vampeta, mais uma vitória do Palmeiras por 2-0, Palmeiras que não perdeu no ano ainda, Palmeiras que perdeu só 7 vezes em 2022, em 2023 ainda não perdeu. Por que é tão difícil ganhar do Palmeiras, Vampeta? Boa tarde. Boa tarde, Bruno, meu parça Nilson, Maldo, boa tarde, professor Vanderlei, boa tarde a todos. Palmeiras consistente, né? Teve até uma estatística ontem, que é o time do mundo que menos perdeu, né? 85 jogos, perdeu 5 jogos. Tava vendo, né? Junto com o Al-Ahly, ou o Al-Hilal. Perdeu só 5. Quer dizer assim, você vê, ontem beirou ali a derrota, a equipe do Red Bull Bragantino ameaçou muito, né? Tanto que o Everton foi o melhor jogador em campo, né? Mas é um time bem treinado pelo Abel. O Abel está aí há 2 anos e meio, isso consolida também o dia a dia, o treinamento, os jogadores entendem. A gente viu a temporada passada, ele arrumou uma solução ali nas rodadas finais do Brasileiro, botou o Mike ali de 4 homens pelo lado direito, um lateral direito. Quer dizer, está todo dia, né, no dia a dia com os atletas, chega reforços, né? Alguns reforços não foram bem, como o Menetiel, né, Bruno? Tá no Boca agora. Tá no Boca, como é que passa? Fala? Flaco. Esses jogadores, tudo foi tudo com a aval do Abel que vem também, viu? Que tem lá equipe de desempenho, scout, tudo, passa pelo treinador e a presidenta assina o contrato, faz o cheque, né? Mas ele tem 13, 14 jogadores ali que a gente fala ponta firme mesmo com a saída do Scarpa e do Danilo, né? Eu não vejo o Palmeiras na temporada perdendo 7, 8 jogos, né? Mesmo com o Campeonato Nacional. É muito difícil ser batido. E olha que o Dudu tá aí há quase 3 meses sem fazer um gol. O Henrique ali ontem chorando. Jogou mal o Dudu ontem. Né? Mas é uma equipe que está liderando aí, líder geral, atual campeão paulista. E tem que fazer os elogios mesmo. A equipe é o Clube Palmeiras, né? Se organizou lá atrás com o Paulo Nobre, o Gagliotti, a Leila chegou também, manteve. E dentro de campo os resultados vai vindo. Né? A torcida comparecendo, a base também vai ganhando tudo. Só não ganhou o carnaval, com o vice, porque a mulher não botou a moeda. Deu mocidade alegre. Deu mocidade. Senão se bota o dinheiro da mulher, professor, é quente o dinheiro dela, viu? Pé quente. Mas uma vitória que foi difícil, mas no final, quando termina, ganha. Sempre tá ganhando. Até o Kaique Lima mandou aqui, ó, os times que menos perderam desde 2022 no mundo. No mundo. 3 times da Arábia Saudita, o Al Nassr, o Al Ittihad com 5 derrotas, o Al Hilal, o terceiro árabe, com 6 derrotas, Bayern de Munique 6 derrotas, Palmeiras 7 derrotas, isso desde 2022, sendo que o Palmeiras foi o que mais jogou. 85 jogos, né? O Kaique até coloca aqui, o Palmeiras jogou quase 30 jogos a mais que o Bayern, 50 a mais do que o Al Nassr, né? Então é um time que realmente perde muito pouco. Vanderlei Nogueira,
Boa tarde a você. Ontem também foi a 100ª vitória do Abel Ferreira, né, como técnico do Palmeiras no banco, porque aí não entram os jogos que ele estava suspenso, e ele já esteve suspenso várias vezes. Acho que com a comissão técnica foram 112 vitórias, com o Abel no banco ontem foi a 100ª vitória. Então mais uma marca também do técnico do Palmeiras, Vanderlei. Mais uma marca. Boa tarde a todos, boa tarde a vocês todos que nos acompanham. Mais uma marca importante, a caminhada do Abel Ferreira no Palmeiras, vitoriosa, efetivamente. O Palmeiras não jogou bem, mas é uma situação bem confortável, né? Você pode ser regular, irregular em alguns jogos, jogar menos do que vinha jogando e liderando, né? Com invencibilidade, 10 jogos, 7 empates, 3 empates no Campeonato Paulista. Enfim, dá para consertar a casa e ainda mantendo a invencibilidade. Então, eu acho que a situação do Palmeiras é absolutamente confortável. Poderia ter jogado mais, é verdade, jogou em sua casa, mas eu não vejo nada de preocupante com relação ao Palmeiras. Eu acho que ele pode se ajustar e, repito, é uma tranquilidade um time poder se ajustar vencendo. Imagine algumas outras equipes aí tomando trombada e percebendo que está se aproximando do início do Campeonato Brasileiro. Então, a situação do Palmeiras é muito melhor do que outros grandões que nós acompanhamos. Então, eu esperava o Palmeiras jogando um pouco melhor, mas jogou o suficiente para ganhar do Bragantino e passar por mais um adversário. E o professor Abel vai colecionando marcas. 100 vitórias na sua caminhada, convenhamos, é uma marca respeitável. Já está na história do Palmeiras, com conquistas e com o trabalho realizado. E só os dados dos times invictos aí no mundo, os times que menos perderam, na verdade, é um dado do Análises Verdão, lá no perfil no Twitter do Análises Verdão. Mauro César Pereira, boa tarde a você. Ontem no jogo, o Everton fez 8 defesas, né? O Palmeiras é um time que toma pouco gol, mas ontem o seu goleiro trabalhou bastante e o Bragantino finalizou mais de 20 vezes, finalizou mais que o Palmeiras, inclusive. Vitória por 2-0, né? Um resultado favorável ao Palmeiras, mas contra o Corinthians também o Everton trabalhou bastante. Nos últimos jogos, você acha que o Palmeiras, foram times de Série A, teve uma pequena queda, o seu goleiro está trabalhando mais do que normalmente trabalha? Como é que você analisa essas últimas 2 partidas do Palmeiras, Mauro? Boa tarde. Boa tarde, Bruno, companheiros. Eu acho assim, os números da Análise Verdão é a chamada agenda positiva, né? Vamos fazer um recorte positivo aqui. Ele existe, ele é real, sim, evidentemente, não tem nada de errado aí. Mas existe uma agenda que não é negativa, mas é um sinalzinho amarelo, né? Esses números que você passou, ontem eu observei. Aliás, é muito curioso, assim, como repercute em função do resultado, algo que sempre é preocupante para um time competitivo. Quando o time que é forte, competitivo, permite muitas finalizações, isso é para ficar atento. Quando o goleiro trabalha muito, é para você ficar atento. Mas o goleiro está lá para isso, sim. O goleiro, que eu falo, o goleiro de time forte é que nem step de carro, extintor de incêndio. Você não quer usar. Você vai usar se for no último caso. Olha, eu vou colocar esse step para rodar um pouquinho, né? O step está aqui há anos aqui no meu carro. O cara tem 2 anos, o cara nunca usei o step. Ninguém faz isso. O step fica lá. Você só põe o step quando fura o pneu. Extintor de incêndio? Vamos ver se o extintor funciona. Ninguém faz, você é um maluco. O extintor fica lá, se pegar fogo, você vai ter que usar um extintor de incêndio. O goleiro é igual. O goleiro fica lá, você não quer contar com ele. Você pode ter o Neuer no gol, pode ter o melhor goleiro da história no gol, mas você não quer que ele trabalhe. Você quer que o seu time impeça, mas no último caso ele está lá. Quando ele trabalha muito, como por exemplo, Corinthians e Mirassol, também muitas finalizações, foram 24, né? Acho que o do Mirassol, inclusive um pênalti que o Cássio conseguiu defender. E esse jogo agora, como também na terça-feira, muito se falou, do Del Valle, do Flamengo, 20 e tantas finalizações também. Ontem, de fato, o jogo estava se caminhando, não para uma vitória do Palmeiras. Isso não impacta em nada no campeonato, obviamente, mas eu acho que é sempre um ponto para ser observado. Foi assim com o Corinthians, foi com o do Palmeiras até, acho que fez até um bom jogo, mas defensivamente não foi tão firme como em outras ocasiões, e agora mais uma vez ainda teve um lance bem polêmico, quando o jogo estava 1-0, ainda faltavam mais de 10 minutos fora acréscimos da não expulsão do Rony, que foi um lance, me parece, para expulsão. O VAR chamou, ele chutou o Natan, se não me engano, né? Quando estava deitado, ele deu um coice, e o árbitro acho que deu uma bela pipocada ali, ele não teve coragem mesmo de expulsar o jogador do time da casa. Demorou 10 minutos para dar amarelo. Olhou, ele até eu escrevi lá no meu blog, é o tipo do árbitro que odeia o VAR, né? Deve odiar o VAR, porque assim, ele não viu, fingiu que não viu, não teve coragem de fazer nada, deixa rolar. Aí o VAR chama, ele falou, e agora como é que eu faço? Mas ele não teve coragem de fazer o que tinha que fazer, ele quer uma jogada para expulsão. Se fosse o contrário, com toda certeza, o Abel Ferreira estaria reclamando veementemente, ou alguém duvida disso?
Eu acho que não, né? Acho que todos concordam. Então, o que nós vimos ontem foi uma vitória com o Palmeiras não jogando tão bem. Aí, inclusive. Ele vai dar um coice, olha lá. Isso é deliberado, olha lá. Ele faz até o movimento, não é um esbarrão, não é nada disso. Ele ficou irritado com a entrada do Natan, que não foi de cartão vermelho, no máximo ali o árbitro pode, no máximo com muito rigor, dar um cartão amarelo para o Natan. Poderia dar, né? Na hora do lance. E aí o Palmeiras faz um segundo gol já nos acréscimos, quando a partida já está numa fase final. E é um velho freguês, né, o Bragantino. Como perde para o Palmeiras o Bragantino? Uma coisa assustadora. Estava fazendo um levantamento, 20 últimos jogos, são 14 vitórias do Palmeiras, 3 vitórias do Bragantino e 3 empates. Quer dizer, o time perdeu 14 em 20. E isso é o recorte do Red Bull Bragantino. Não é o recorte do Bragantino antigo, é o Bragantino com uma empresa colocando dinheiro. E nesse campeonato ele ganhou do Corinthians, né? Ganhou do São Paulo, mas o Palmeiras ele sempre toma a mancada. Mas ontem foi talvez o jogo dos últimos jogos, entre os dois, o jogo que o Palmeiras mais tenha corrido riscos, embora tenha empatado com o time misto naquele jogo lá do Brasileiro do ano passado, lá em Bragança Paulista, né? E outra coisa que me chama a atenção é como o Cleiton falha, como esse goleiro erra, e quando o Palmeiras ele falha mais ainda. Nesse jogo foi 2-2, ele também falhou. O time que tanto investimento não tem um outro goleiro. É impressionante, ele falha demais, é um goleiro que falha constantemente. Mas eles insistem, mudaram de técnico, insistem no goleiro. Eu acho que ele não me parece ter nível para ser titular de um time que almeja coisas maiores, que é o caso do Red Bull Bragantino. Mas acho que esses números todos, esses dois jogos, não tem ninguém ficar desesperado, mas não pode se fechar os olhos para isso. Acho que certamente, imagino que o Abel Ferreira deve estar atento a esse detalhe e vai tentar trabalhar para que o seu time não conceda tantas oportunidades de finalização para o adversário, porque a gente está vendo aí, o Palmeiras perdeu poucos jogos, é verdade, são 6 ou 7 derrotas. 7 derrotas desde o ano passado. Mas você pegar, uma foi para o Chelsea, perdeu o Mundial, uma foi para o São Paulo, caiu na Copa do Brasil, uma foi para o Atlético Paranaense, caiu na Libertadores da América, ou seja, das 7, 3 custaram participações foi para o CRB, não foi? Em certames importantes. O CRB foi no outro ano, foi 2021. Então são poucas derrotas, mas as derrotas são pesadas. São derrotas com sérias consequências. E, evidentemente, se trabalha sempre para melhorar. Eu ainda acho que o Palmeiras vai ter o seu real teste mais adiante, nas partes mais duras da temporada. E a saída dos 2 jogadores que foram para o Nottingham Forest, acho que ela só vai mostrar o quão pesados são os desfalques, se não forem contratados outros jogadores que possam jogar regularmente para encher essa lacuna, mais adiante. No Campeonato Paulista não, aí dá para o gasto tranquilamente com a rapaziada que está lá. E a questão do Andrei, aquela coisa, tem a adaptação do rapaz e a regularidade dele jogando, né? Por conta de seleção sub-20, mundial sub-20, essas coisas, porque ele vem para justamente poder alcançar essas marcas e poder depois seguir para o Chelsea que contratou ao Vasco. O Palmeiras, inclusive, nos últimos 6 meses tem uma derrota, assim, os números são muito bons, mas realmente algumas derrotas mais pesadas. E sobre essa questão das finalizações do adversário, o Abel Ferreira foi questionado ontem na entrevista coletiva e ele respondeu sobre as defesas do Everton e as finalizações do adversário. Critico a mim porque não lhe dei um abraço, porque ele precisa só que lhe dê um abraço, que ele continue a sorrir. Ele foi um moleque que nos momentos certos fez golos decisivos. No ano passado, quando entrou no Atlético Mineiro, ao intervalo, ele ajudou-nos a ganhar o jogo. Na altura que vocês estavam a dizer, tem que meter o Hendrick, eu disse-vos, ele vai ser campeão do Sub-20, ainda bem a tempo de ser campeão aqui em cima, e foi. Portanto, o que eu lhe peço a ele é que ele não perca o sorriso na cara, só lhe peço isso. Vai falhar, vai acertar. Ele tem 16 anos. Né? Se jogar normalmente como os jogadores jogam aqui, vai jogar até aos 38, 40 anos. Só tem que continuar a sorrir e ele tem que entender, e ele entende isso, que o treinador está aqui para o ajudar, o elenco está aqui para o ajudar, o clube está aqui para o ajudar, e tudo no tempo de Deus. Ele tem que ter só calma. Por muito forte que eu seja mentalmente, eu ou o Marco Marques ou o Federer ou seja quem for, ninguém gosta de ler críticas, ninguém gosta. Por muito forte que seja, ninguém gosta. E claro que há uma pressão tremenda, que ele tem que fazer 5 golos, 6 golos, que ele próprio tenta lidar com isso. Vai acontecer na altura, ele vai fazer o golo na altura certa, como fez o ano passado em todos os jogos decisivos. Isto não são jogos decisivos, são jogos. Ele só que tenha calma, que não perca o sorriso. É verdade que ele meteu a camisola porque chorou, não o vi, só vi depois que me disseram, e se eu pudesse dava-lhe
não sou pai dele, mas sou treinador dele, dava-lhe só um abraço e que continue a treinar como ele está a treinar, porque tem uma carreira pela frente absolutamente extraordinária. Mas para vocês verem como é diferente tu estás aí sentado e ir ali para dentro ser cobrado num ambiente de alta pressão, alta exigência, alta cobrança. Ele só tem que ter calma e continuar a rir-se e se lembrar da magia que foi quando foi à Disney trazer toda essa alegria para dentro do coração dele, que depois tudo sai de forma natural. Só isso. Não sei dizer. Vocês são peritos em encontrar coisas negativas. Eu prefiro valorizar um dos melhores guarda-redes do mundo que tenho. Prefiro valorizar uma grande defesa que eu tenho, uma linha de 4 espetacular, mais um trio na frente também que independentemente da posição que o treinador lhes pede para jogar, esta metamorfose que a nossa equipa vai fazendo, com reforços em reforços, com lesões sem lesões, porque se não fosse preciso o Everton eu metia mais um centroavante, não é? Jogava mais, mas o Everton é preciso, está lá, tem que defender e que ele continue assim, porque já vos disse que os jogos são extremamente competitivos. Jogar com equipas, eu às vezes acho piada quando dizem que o Palmeiras tem o melhor elenco, não é? O Palmeiras tem o melhor elenco, eu vejo equipas como o São Paulo com um grande elenco, eu vejo equipas como o Corinthians com um grande elenco, e eu vejo o Bragantino muito bem. Se esta equipa do Bragantino jogar todos os jogos assim, eu já vos disse várias vezes aqui, o que eu noto é que quando as equipas jogam contra nós, vêm com tudo, é isso que eu noto, com todas elas. São Paulo, Corinthians, Santos, Inter de Limeira, todas olham para o Palmeiras e está ali, é esta equipa que nós temos que derrotar, é esta equipa que nós temos que fazer tudo. Só que infelizmente nós temos o mesmo desejo, não é? O desejo é recíproco, é de continuar a ganhar, é de continuar a jogar, continuar a vencer e seguir em frente. Primeiro ouvimos o Abel sobre o Endrick, né? Depois sobre a questão das finalizações. Daqui a pouco a gente vai falar do Endrick. Nessa questão das finalizações ele falou, né? Vocês, no início ele fala, né? Vocês gostam de procurar assim, uma estatística negativa, assim. Tem estatísticas positivas e negativas, né? Tem muitas positivas, né? Também do Palmeiras. Ele é bem irritadinho. O Abel é um cara irritadinho. Ele não gosta de crítica, né? É normal. Ele tem 43 anos de idade, entendeu? Ele está ainda evoluindo cada vez mais na sua profissão. Eu acho que no mundo, já falei isso aqui, eu colocaria ele entre os 10 melhores técnicos do mundo. Hoje, nos últimos 2 anos, é o cara que mais evoluiu. O Abel, mas ele é irritadinho, ele não gosta de que belisquem, que cutuquem, nada. Teria que ser um monte de chapa branca fazendo pergunta, e aí sim, tudo beleza. Tem chapa branca, faz pergunta, faz a pergunta que ele quer, né? E aí tudo beleza. E quanto ao Endrick, é isso mesmo, não adianta exigir, já falei isso, minha neta mais velha tem 6 anos. O Endrick tem 16, 10 anos mais que a minha neta, e ele está na arena, como diz o Vamp. Tá com os leões na arena. Esse menino vai esperar ainda agora que ele está enfrentando gente grande, vai evoluir, vai crescer. Acho que nunca será um Ronaldo Fenômeno. Essa é uma opinião minha, né? Essa coisa de achar que o cara vai ser genial, jogar para a cabeça de um menino de 16 anos que ele é genial, já foi vendido para o Real. Isso é muito perigoso. Isso é perigoso. E ele vai ter que trabalhar muito bem isso, inclusive no aspecto emocional e psicológico. Acho que o Palmeiras deveria dar um amparo bem legal para ele no aspecto emocional e psicológico, com profissionais cuidando desse moço até a transferência dele para o Real Madrid. Eu vi essa coletiva dele toda, né? Ele começa bem irritado, depois o companheiro nosso aí, o Silvestre, da Gazeta, faz uma brincadeira com ele, que ele não ia falar sobre o Endrick, né? Aí ele começa a ficar mais suave, aí outro companheiro fala que ele já esteve do outro lado como comentarista, aí ele começa a ficar suave, começa a ficar mais... O começo da coletiva é patada para todo quanto é lado, né? E em relação ao que ele fala do Endrick, né, que nem o Deus falou, eu já fui jogador de base, eu subi também com 17 anos no Vitória, né? Então quando você está na divisão de base, você tem ali os nossos treinadores que nos educam para que chegue ao time profissional. Então você tem uma proteção maior. Não são jogos que são cobridos. Apesar de que hoje tem Copa do Brasil, tem Libertadores, Sub-20, Sub-17, Campeonato Brasileiro, tem tudo hoje, tudo na TV. Né? Lá atrás a gente fazia uma preliminar do time profissional para que a imprensa pudesse ver e elogiar, né? Jogava na base do Vitória, quando tinha preliminar do time profissional, aí o torcedor chegava mais cedo,
né, os companheiros repórteres chegavam mais cedo e via ali que era os jogadores da base que podia ser promovido ao time principal. E o Endrick hoje ele está de titular, vendido para o maior clube do mundo, titular do Palmeiras, então os comentários têm que vir em cima do jogo. Há uma proteção porque tem 16 anos, acabou de completar, você tem que dar um desconto, mas quando você vai falar do jogo em si, você tem que comentar quem está na roda. Quem está, o Endrick está, aí que eu falei para o Nilson, está no meio dos Leões, foi jogado na arena para ficar com os Leões. Ainda não marcou, como o Dudu também não marcou, né, na temporada, mas o Dudu já tem uma carreira consolidada, o Endrick tem muita coisa ainda pela frente, o Nilson acabou de falar, 16 anos, 17, ontem saiu, botou o colete no rosto, ficou muito triste, tem muita coisa para acontecer, mas pelo menos já vai aprendendo. Campeonato de menino é de menino, campeonato de homem é de homem. Não importa que você tenha idade, você já está ali dentro, né? O maior de todos foi uma Copa do Mundo com 16 para 17 anos e vai ser cobrado se não ganhasse. Quando eu falo mal de todos, foi Pelé. Foi uma Copa do Mundo. Quando você está na arena com os Leões, não vai ter idade. Aí tem que dar esse desconto, tudo bem, todo mundo dá o desconto, mas mais um jogo que não fez gol e vem a cobrança, já está sentindo o que dar entrevista, participar, jogar contra zagueiros que são acostumados a enfrentar aí, várias competições, é uma coisa nova para ele, mas quando vier os comentários, comente em cima do jogo, e não pode fazer um comentário em cima da carreira toda, né? Tem muita coisa para ser feita, professor. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.